Graça e paz para todos vocês. Hoje eu estou muito feliz que o Senhor Jesus me deu mais essa oportunidade para estar falando um pouquinho do seu Santo Evangelho e do seu reino para vocês. Eu espero que aquilo que for falado aqui e todos vocês possam aprender, pegar, ficar no coração, porque o Evangelho não é para ler que nem um livro, não. É para ler e ficar no coração, tá? Esse é o Evangelho. Aquilo que a gente precisa saber, tem que guardar. Porque se não guardar, uma hora você falar alguma coisa, alguém duvida, como você vai provar? Quando a pessoa duvidar, você chama ele na Bíblia, fala, leia para mim, meu filho, versículo tal, provavelmente que eu estava falando daquele assunto que você disse. Ele vai ler e, está escrito aqui. Se ele falar para você ler, você fala para ele, não, que eu posso ler errado aqui, enganar você. Então é melhor você ler que você tem certeza do que você está lendo. Ele que está duvidando, então ele que tem que provar. Ele mesmo provar aquilo que ele está duvidando de você. Tá? De nós, vamos dizer assim, de nós, generalizar, de nós. Então, nós precisamos guardar, ter, vamos dizer, o Evangelho, você imagina que você está lá no, sei lá, oitava, primeiro, segundo ano, terceiro, não sei, o ensino médio, vamos dizer que você está estudando aí. Quando você tem que fazer uma redação, você tem que visualizar bem aquele texto, porque você vai ter que dizer cada detalhe que aquele texto tem, o que ele está dizendo, para quem ele está dizendo, o que ele está falando, quem é ele, é assim ou não é? Na redação. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Cada texto que você lê, você fazer como se fosse uma redação, olha, dá um tempo, na hora que você terminar, dá um tempo aí de 5 a 10 minutinhos, toma uma água, um suco, um café, qualquer outra coisa que você goste. Para dar esse tempo, para quê? Para que a sua memória capitula aquilo que você leu, tá? Porque caso contrário, ele enche demais a memória e você não consegue mentalizar nada daquilo ali, por causa que a memória está cheia demais, não coube, não deu tempo para armazenar. Então nós temos que ler, dar um tempinho para armazenar aquilo dentro da nossa memória. Aí se torna difícil para você esquecer. Toda vez que você levar o pensamento na Bíblia e aquele último texto que você leu, você vai lembrar dele. Essa é a palavra que está em tal profeta, em os discípulos. Qual deles está? Está em tal discípulo, assim, está em tal lugar. E guardar. Eu já passei no vídeo passado alguns versículos, alguns, tá? Aquilo ali é uma minoria, 0,0012 por exemplo, tá? Que tá ali. São muitos versículos especiais na Bíblia. Muitas vezes a pessoa que acha que é muito sabido demais, que lê muito e acaba de ler como se tivesse com a memória cheia. Não consegue saber de nada, ele não consegue enxergar as coisas. Quando vê, lê, mas não entende. Isso aí é da Bíblia, é do Evangelho. Isso aí é algo de Jesus, tá? Se você ler a Bíblia para você expandir aqueles que não têm conhecimento, para isso que você leu a Bíblia, porque Jesus sabe para que você está lendo a Bíblia. Não adianta você querer esconder, você pode esconder de mim, mas de Jesus jamais. Porque o Espírito dele está dentro de você. E é exatamente esse Espírito que quando você vai para a Bíblia, ele está presente naquilo ali que você está fazendo. O que você estiver pensando, Jesus já sabe, porque o Espírito que está dentro de você que está tendo esse pensamento. Então Jesus já sabe. Jamais você consegue enganar Jesus. Você pode enganar qualquer pessoa, o mundo inteiro se você quiser. Mas Jesus você não consegue enganar ninguém, não é só você não, tá? Ninguém. É que nós, tá?
Nós achamos que somos muito inteligentes. Ah, Jesus nem sei o quê. Ah, não sei o quê. E acha que pode levar naquela conversa mole, como você vai conversar com outro ser humano. Então Jesus não é. O negócio dele é espiritual. Ele não olha a parte humana, a parte carnal, não. Ele olha a parte espiritual. Quando ele fala, aqui na Bíblia está falando, é da parte espiritual, tá? Então muitas pessoas acham que é igual você chegar e enganar uma pessoa e achou que é isso mesmo, muitas vezes você não enganou. A pessoa ficou calada, só isso. Deixou você achar que estava enganando ele. Nem sempre você consegue enganar as pessoas. Às vezes as pessoas não querem entrar naquele assunto para discutir algo piores, tá? Nós precisamos pôr uma coisa na nossa cabeça. A mentira, de espécie nenhuma, ela é aceita. Em nenhum lugar do mundo a mentira é aceita. Porque você fala mentira, muitas vezes, até antes de você sair daquele lugar, você já desmentiu você mesmo. Aí você perde a credencial com aquela pessoa qual você está tentando mentir. Se você fala outra verdade, ele já acha que tudo é mentira. Você fica como um mentiroso. A melhor coisa é você não mentir de espécie nenhuma. Doa em quem doer. A verdade é essa daqui. Por exemplo, você viu uma pessoa roubando, você viu. Você não escutou não, você viu. E se você tiver que testemunhar contra ele, você dizer que não vi, não sei o quê, é mentira que você está mentindo. Fala, ele realmente pegou isso, isso, assim, assim aí. Porque é o certo. Ah, mas eu vou te matar. Meu amigo, você me mata se Deus quiser. Eu só morro se Deus quiser. Você pode me furar quando você quiser. Mas se Deus não quiser me matar, ele não consegue, é só ele que mata. Você não tem poder de matar nada. Nem um mosquito, se Deus não quiser, você consegue matar. Então você tem que ter isso na sua mente. Chegar a tua hora de morrer, não precisa você esquentar a cabeça que naquela hora você não passa. Você que eu estou dizendo é ninguém, tá? Quando chega aquela hora da pessoa, então é desculpa, só isso, mais nada. Aí quando você morre, você cai morto, já foi testado morto, o seu espírito já subiu para Deus. Só está ali o corpo que tem que enterrar, porque o mau cheiro é insuportável do ser humano. Por isso que precisa enterrar. Você ficar ali em cima da terra, quem fica ali? Ninguém. O caso com o mau cheiro é demais insuportável do ser humano, tá? É pior do que os animais. Então, nós precisamos andar com a verdade. Quando você começa a depender do Evangelho, da palavra do Senhor, então aqui não existe mentira, tá? Aqui é só a verdade que reina no negócio. Parte de Deus, de Jesus, é só a verdade. Põe isso no seu coração em primeiro lugar. Ah, eu menti, não, mas eu vou começar a ler a Bíblia agora e a minha mentira vai cessando, tá? Vai cessando. Vou dizer por mim no caso. Vamos dizer que eu era uma pessoa, vamos dizer assim, muito pecador, porque cometia várias coisas irregular contra a palavra de Deus, tá? Deus é verdade, Deus não tem mentira com Deus. Então eu resolvi ler a Bíblia. Aí eu pus no meu coração que eu não deveria mais mentir, de espécie nenhuma, nem fazer as coisas erradas, que são pecados, que são várias, tá? Eu fazia também, então eu parei com aquilo ali. Então, resumindo, eu só estou falando a verdade já tem uns 2 anos, um exemplo, tá? Uns 2 anos que eu só estou falando a verdade. Mas aquelas pessoas que me conheciam antes, isso aí é pessoa assim assim, é pessoa assim assado. E aí você fica descreditado pelas pessoas que te conhecem. Mas se você, Deus de pequeno, tiver ser temente a Jesus, temente que eu quero dizer, é você não mentir, tá? Olha, você vai longe e nunca usa mentira de espécie nenhuma. Machuca quem machucar, doa em quem doer. Eu só simplesmente falei o que eu vi. Eu não ouvi, eu vi. Então você fez, então eu não posso fazer nada. Quem fez foi você, não sou eu. Agora, se não me perguntar,
Eu também não vou lá falar nada para dedar os outros. É dedo duro, tá? A pessoa está entregando os outros. Agora, se você for perguntado por alguém a justiça, não, ele fez isso, assim, que foi feito. E pronto, você não está entregando ninguém. Você foi perguntado, é diferente, tá? Eu ia contar uma coisa que eu vi, eu ia contar, e a pessoa me perguntar. Essa justiça, que eu estou falando é o caso da justiça, tá? Me pergunta, eu tenho por obrigação de dizer a verdade. Obrigação, não é que eu quero, não, obrigação. Então põe isso no seu coração, porque esse é o meio de um evangelista. Uma pessoa que quer evangelizar o povo de Deus. Tem muita gente para ser evangelizado porque eles estão no erro, tá? Eles acham que estão no evangelho, mas não estão. Porque quando a pessoa está negligenciando o evangelho, a palavra de Deus, e você está ali acreditando naquilo ali, olha, você pode ir por joelho e pedir misericórdia porque você está cometendo alguma coisa errada e através daquilo ali você não está tendo visão para ver que você está no erro, tá? Isso aí eu vou te falar com você, eu conheço muitos que estão no erro. Vamos dizer um exemplo, tá? Eu vou falar de uma avenida aqui em São Paulo. De repente, você que está me olhando não tem essa avenida. A Dutra, que é a BR-116, arrasa o Brasil inteiro praticamente, tá? Eu vou dizer uma parte, aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro. É 400, 500 quilômetros só essa avenida. Mas vamos dizer que eu preciso vir para São Paulo. Mas eu tomo a Dutra sentido Rio. Só que no caso, se eu tenho que vir para São Paulo, eu lá vou distanciando de São Paulo, porque eu estou indo no sentido Rio, eu estou no lugar certo, mas no sentido Rio. Assim é a pessoa quando está seguindo algum evangelista, alguém que está pregando o evangelho, mas está enganando o povo e você é um deles, você está no meio. Este é o pior, que você acredita numa coisa que o cara está te martelando na cabeça o tempo inteiro que você está ali e nunca te fala a verdade. Está mentindo que 99% deles sabe que são mentira. Por exemplo, o sistema religioso, eles alegam que Jesus não veio. Porque se eles falar que Jesus veio, Jesus veio, então nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, que é verdade, tá? Estamos na graça. Eles, sendo o pensamento deles, aí nós só vamos poder pregar a graça. E na graça não tem brecha para tirar tanto dinheiro do povo, não, tá? Isso aí é só na lei, porque na época da lei tinha os pecados que contavam contra nós, tá? Ali Jesus morreu exatamente para acabar com tudo aquilo. Acabou com a lei, acabou com tudo que pertencia à lei, tá? Acabou com os pecados, acabou com tudo. Cadê o sacerdote? Cadê os principais de Jerusalém? Do templo? Cadê? Acabou. Jesus morreu, acabou com tudo aquilo ali. Na época, foi um juízo em Jerusalém. Tá? O juízo não foi no mundo, não. Foi o mundo de Israel. Põe isso na sua cabeça. A Bíblia foi escrita para Israel. Aí que resolveram passar para o grego, que na época era a língua mais falada, no caso, hoje é o inglês. Né? Na época era o grego, que é Roma, por exemplo. Tá? Então eles ganharam a guerra, levaram os pergaminhos para Roma. Resumindo, então eles acharam que poderia fazer o que eles queriam, pôr do jeito que eles queriam pôr. Mas se você procurar na Bíblia, vamos dizer, mais de 20% é tudo condenando a eles, coisas que eles não conseguiram enxergar. Tá? Eles colocavam qualquer coisa lá, mas quando você vai ver o texto na realidade, eles não eles viram, mas não compreenderam o que está escrito. Tá? É os que entregam a eles. Que nem Jerusalém, Judéia, na época que está marcado o juízo, que é no caso que Jesus veio pelas nuvens, que nem eles estão dizendo, Jesus vai vir, segundo eles, tá? Que Jesus veio pelas nuvens, ele veio em juízo, que está dizendo isso aí. Vir pelas nuvens é juízo. Então ele veio para acertar o juízo com os judeus, que era o povo que Deus criou, tá? Eram os judeus.
Então, eles ficam nessa daí, tentando tirar dízimo e oferta e tirar mais coisas. Se você brincar, ele tira seu carro, sua casa, tudo que você pensa. Até seu salário inteiro ele tira. Se você for em conversa de fake news, que isso é fake news puro, tá? Porque quando você está deixando de falar a verdade, é mentira, é fake news. É isso que nós vemos hoje no sistema de religioso que nós temos, tá? Fake news, porque eles estão falando coisa que Jesus morreu por aquilo, que foi para acabar com a lei, que Jesus morreu e trouxe a graça. Resumindo, se eu estou contando algo da lei, eu estou crucificando Jesus de novo. Então Jesus não morreu, que eu estou tentando matar ele outra vez. Eu jamais posso fazer isso. Que nem que os textos que nós vamos aprender aqui, Deus abençoando nós, vamos aprender, é texto que eu estou lendo para ensinar os caminhos que Jesus veio passando até chegar lá em Paulo. Para que você possa, quando chegar lá, você ler uma epístola paulina, você possa entender o que está escrito, que lá também é figurado, tá? Lá é muito fácil, Paulo pregou em tal lugar, Paulo pregou em não sei aonde, pregou. Não, não é só isso não. Tem muitas coisas ali que está encoberta, tá? Muitas. Então você precisa tá lá com o coração cheio de Jesus para poder falar daquilo ali. Só que aí você precisa, quando você lê e não entender, aí só tem um jeito, tá? É ir para os pés do Senhor Jesus, pedir misericórdia para que Ele te dê, que Ele dá para todo mundo, tá? Misericórdia para que você consiga aprender. Às vezes as palavras não tá conseguindo entrar, encaixar no coração. Caramba, eu li isso aqui ontem, já hoje eu não sei mais. Pede Jesus, ele sabe para que é que você está lendo. Então ele começa a te colocar devagarzinho. Eu vou te falar com você, eu já vi ali da Bíblia umas três para quatro vezes, eu não lembro bem. E eu estava que nem o caso do outro, eu não entendia nada. Eu falei, caramba, tanta coisa que eu li aqui. Eu comecei a ficar comigo mesmo. Eu fui por joelho, pedi misericórdia a Jesus. Não é possível, eu estou tentando conhecer a palavra do Senhor, mas não consigo. Daí para frente, Deus foi me ajudando, me abençoando, e eu consegui um versículo hoje, outra manhã. E por assim, hoje, vamos dizer, eu só sei a base de 1 a 2% da Bíblia, tá? Preciso de aprender muito. E quanto mais você está ensinando, você também está aprendendo, tá? Isso às vezes as pessoas não aceitam, mas é verdade. Então, esses textos que nós vamos ler aqui hoje, e alguns que eu tenho para trás que está falando do Velho Testamento, que é na lei, eu não quero que você jamais pregue. Isso é para você aprender. Na frente, se você puder, tiver condições, ensinar. Isso aqui é o caminho de Jesus que nós precisamos conhecer. Porque se não conhecer, como você vai fazer uma redação de Jesus se você não tem conhecimento de nada dele? Então, esse aqui que eu estou lendo é para que você tenha um conhecimento de Jesus e quando você colocar em prova o que você aprendeu, tá tudo ali, ó, fresquinho, tá? É isso que eu estou dizendo. Não põe isso aqui para você pregar como se fosse de pregação, que não é, tá? Aqui é só para vocês aprender, que eu estou simplesmente dando uma lembrada aqui na lei, tá? A lei, ela foi muito tempo, comandou muito tempo, mas Jesus veio exatamente para acabar com a lei. Então nós precisamos ficar muito velhaco com coisas da lei. Você ouvindo, aprendendo, quando o sujeito abrir algo da lei, você já sabe na hora. Ele está falando da lei, está matando Jesus outra vez. E 90% sabe disso que está fazendo e continua fazendo, tá? Então nós precisamos
ficar muito velhaco com esse detalhe. Nós vamos entrar no texto agora, mas esse texto é só para você tomar conhecimento. Quem é Jesus? Porque esse texto aqui tem muito pequeno, mas na frente, quando você tentar fazer uma redação, você vai lembrar dele. Ah, o irmãozinho falou comigo, esse texto aqui está em tal lugar. Que maravilha, né? Você pode, quando isso acontecer, glorificar a Deus, porque Deus está do seu lado. Vamos ver que um texto aqui que está no livro de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Cana da Galileia. E estando ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Que bom que Jesus foi convidado, né? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. É porque, pelo que eu entendi, que o vinho acabou, mas para Jesus foi fora da hora, que não era a hora dele atuar ainda, tá? Aí, em seguida, ele faz o que a mãe pediu, tá? Aí que ele disse aqui, ó. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metreta, sei lá, o nome é hebreu. Então, cabia 2 ou 3, né, das talhas pequenas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os sabia os serventes, que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Cana da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficou ali não muitos dias. Então aqui é só até aqui que nós precisamos ler. Aqui é o primeiro milagre de Jesus. Transformou a água em vinho. Teve os serventes, no caso, para testemunhar que foi feito, porque é aquilo ali que ele fez.
E todos os discípulos estavam ali acompanhando também o que Jesus estava fazendo. Então, esse é um dos primeiros milagres que ele fez. A mãe dele falou, na verdade, tem algumas coisas aqui que a gente vê que não bate com as coisas, tá? Por exemplo, o anjo falou com a mãe dele quem era Jesus. Maria sabia quem ele era, tá? Ele veio para salvar o mundo do pecado, que é o que ele fez, tirou a lei, tirou todo o pecado. Hoje tem vários pecados, mas aqueles da lei, que era da lei, foram eliminados, que era 613 pecados, tá? Então, parece que 350, coisa assim, era negativo e os outros eram positivos. E o restante 200 e pouco era que você poderia cometer, que era coisas boas, vamos dizer assim, tá? Agora, o de 350 a 300 e pouco, alguma coisa parecida por isso aí, se você chegou em 349, aí tinha o último, você tropeçou nele, você voltava na estaca zero. Então não tinha salvação na lei, tá? Então Jesus veio exatamente para tirar o pecado do mundo, porque acabou com a lei, acabou com aquelas partes que eram pecados que nós já vinha devendo, já, porque já vem dos nossos antepassados, né? De avô, bisavô, tataravô, não sei lá quantos lá. Então já vinha dali até nós. Então Jesus veio para eliminar isso aí. Aí ele fez o quê? Quando ele morreu, ele foi colocado na cruz, ali que ele cravou todos os pecados, que ele perdeu a vida ali, que ele ficou pendurado na cruz, se você ler certinho você vai ver, ele ficou pendurado na cruz até morrer. Então ali foi todos os pecados gravados. Eu, você e todo o resto da humanidade foi batizado com ele na cruz, na sua morte, tá? Não tem não você tá caindo em piscina de água suja aí dizendo que vai batizar. Tá? Essa é conversa para boi dormir. Deveria cada um passar a mão num chicote, pegar o nego que está mandando você batizar e conversar com ele na ignorância. Porque a ignorância maior é ele traindo Jesus. Como diz, morreu o quê? Morreu um pobre mendigo lá, não tem nada a ver, não. É por exemplo que eles estão fazendo, tá? Porque os judeus, quando veio, eles entregaram, quem entregou Jesus? No caso, foram os judeus que entregaram. Foi um dos discípulos dele, Judas Iscariotes, que entregou ele porque tinha muita gente parecida. Era que nem você pegar um caminhão de japonês, por exemplo, ou de chinês, são as pessoas muito parecidas. Você pega um, você vai tirar um daquele meio ali, se alguém não falar quem é quem ele. Então, isso aí era mais ou menos o que aconteceu. Segundo o profeta Isaías, diz que Jesus era muito feio, diz que o povo desviava dele. Porque Jesus não queria beleza nenhuma para ninguém adorasse ele por beleza. Adorasse ele pelo seu fato que ele estava fazendo para o mundo, tá? Hoje a gente vê para aí vários lugares, o forte maior que tem é no Rio de Janeiro, aquele estátua lá. Só que aquela estátua lá, aquilo ali é um homem, o símbolo sexual, tá? É um homem dos olhos verdes, cabelo loiro, longo, barbudo. Só que aquilo ali é o símbolo dos europeus. Jesus não era europeu. Jesus era asiático. Chinês, japonês, coreano, índio, que é a Índia, tá? País, o estado Índia. Então, não o que eu vi, é pelo mais ou menos o que está escrito, tá? O Jesus era mais ou menos tipo aos índios. Hoje que você vê um índio ali, um índio aqui, era mais ou menos pelo que é falado, tá? Que o foto mais recente que tem de Jesus é do século VI. Então, dali para trás, eles devoraram todos que poderia ter Jesus para mudar como fosse da terra de Roma, que são que são os caramba, fugiu. Tão bravo que eles ficaram, eu acho que até fugiram. Os europeus, são a Europa, tá? Quem povoou a Europa foi Jafé. Quem povoou a Ásia foi Sem.
a descendência da onde que Jesus veio, tá? De Davi e por aí afora, tá? Então Jesus é asiático, da Ásia. Embora que o pessoal, pelo menos os japoneses, isso é que eu tenho certeza, adora um deus homem, né? Que é o Buda, né? É um homem que nasce a cada tempo lá. Então esse aqui é o Buda, é um homem, um ser humano. Infelizmente é isso que acontece. Então nós precisamos estar sempre atento com essas pegadinhas que você vê nos sistemas, tá? Que não pode falar o nome hoje, tá? É sistema religioso, tá? Então nós precisamos estar atentos e sempre de joelho nos pés do Senhor Jesus, pedindo misericórdia, não deixe eu acreditar em mentira, que não seja coisas boas, afasta de mim, que não chega até mim. Então, uma coisinha que a gente às vezes precisa tomar cuidado, tá? E muitas vezes a gente às vezes não consegue, né, aceitar aquilo que a pessoa está fazendo e acaba acreditando na mentira. Tá certo, meus irmãos? Graça e paz para todos vocês. E o Senhor sempre continua abençoando vocês para que você possa aprender muito mais do que eu ensino você pode ser bem melhor.